Graça e paz para todos os santos da face dessa terra. Este vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Senhor dos Exércitos. Não é incrível encontrar em um único versículo 3 vezes o título de Senhor dos Exércitos? Para mim, isso significa dizer que Deus quer despertar os valentes e suscitar a coragem em seu povo para enfrentar todas as hostes do diabo. Portanto, disse-lhes: assim disse o Senhor dos Exércitos: tornai vós para mim, disse o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, disse o Senhor dos Exércitos. Livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Deus é Senhor dos exércitos de anjo no céu, do exército de estrela no firmamento e do exército de homens e mulheres que lhe serve na terra. O seu poder é infinito, o seu recurso são ilimitados, portanto não pode haver desculpas para o fracasso. A repetição do título Senhor dos Exércitos deve estar vivida em nossa mente para nos lembrar que se nascemos do alto, fazemos parte de um exército que triunfa sempre, não importando o tamanho da batalha, o grau de dificuldades ou as armas do inimigo. Povos de todas as nações conheciam bem a importância de um exército naquela altura, pois vivia em constantes conflitos, as guerras aconteciam para se tomar os territórios do outro, para saquear seus bens, ou ainda para se impor pesado imposto. Havia também guerras por motivos religiosos ou para se apoderar dos recursos naturais de uma determinada região, como a água, por exemplo. Por isso, quando Deus se identificou para o seu povo como Senhor dos Exércitos, ele sabia que Israel entenderia bem essa linguagem, já que a nação vivia tendo de se defender de ameaças, construir fortes e altas muralhas ao redor das suas cidades e se manter em vigilância 24 horas para não ser pega de surpresas pelos inimigos. Essa foi a maneira que o Todo-Poderoso usou
para que Israel se atendesse para sua palavra, entendesse o propósito divino para as suas vidas. Assim disse o Senhor dos Exércitos. Quer dizer que Ele é o Senhor da vitória. Ele é o Senhor que nos garante prevalecer na fé da vida, prevalecer sobre o inferno e permanece dentro do reino de Deus. Portanto, é o Senhor dos Exércitos quem tem todos os armamentos da guerra espiritual, ou seja, todo o poder e toda a autoridade para conduzir em triunfo os seus servos. Penso que, ao repetir que Ele é o Senhor dos Exércitos, Deus queria mostrar que muitas pessoas, apesar de ouvires ou lerem a respeito do seu poder, não entendem que esse poder está à disposição delas. Mesmo que a explicação bíblica seja clara, grande parte dos cristãos não vive a palavra de Deus. Diante disso, as promessas gloriosas das Sagradas Escrituras não passam de informações para eles. Essa é a razão de muito entre fraco espiritualmente e colecionador em derrotas. O Altíssimo faz questão de frisar por 3 vezes que Ele é para que você que esteja abatido, fracassado ou vive uma fé fajuta e emotiva, venha finalmente a se despertar, e principalmente para você que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas na prática lhe falta de tudo: felicidade no casamento, dinheiro, saúde, trabalho e o pão nosso de cada dia. Mas porque isso acontece, na minha opinião, o Senhor não tem sido de fato o seu pastor. Porque você resiste a ouvir a sua voz e a obedecê-la. Por conta disso, ele não o guia ao pasto verdejante. Você conhece a Bíblia e sabe o que tem de fazer, mas não faz. Talvez você tente servir ao Senhor à sua maneira,
não há servo que sirva aos seus senhores segundo as suas próprias vontades. As pessoas que se colocam como servo do Senhor Jesus, por exemplo, tem de servi-lo do jeito dele e não do seu próprio jeito. Da mesma forma, se a pessoa serve ao diabo, ela não tem escapatória ou escolha, pois tem de servir do jeito que ele quer e gosta. Caso contrário, o mal a castigará. Conheci pessoas que serviram a espíritos guias e entidades nas bruxarias e que foram ameaçadas de terem suas pernas quebradas se não fizesse determinado ritual da forma exata como lhe foi pedido. Estranho é que há pessoas que têm medo do diabo e por isso o serve com todas as suas forças. No entanto, há cristãos que agem sem temor para com o Deus eterno. O motivo disso é que lhe serve com relaxamentos, porque não o tem como Senhor. Grandes reis venham pregando e falando sobre o Senhor dos Exércitos há décadas e enfrentando as piores oposições do inferno. Se o Senhor dos Exércitos não estivesse comigo, você acha que eu estaria aqui? Você não acha que as entidades, os encostos e todas a sorte de espíritos imundos já não teria me destruído? Não teria me sobrepujado? Então, por que permaneço de pé? Apesar de toda a inveja, de todas as polêmicas que cria em torno do meu nome, de todas as acusações e de todo o inferno, continuo aqui, porque é ao Senhor dos Exércitos que eu sirvo, e é pelo Senhor dos Exércitos que eu todos os dias desafio o engano e os deuses deste mundo. Essa é a minha fé e a fé que eu prego na igreja. E quem crê assim, convido a vir comigo para arrebataram os infernos. Mas quem não crê
não posso ajudar, não posso fazer nada. Nossa pregação é intrépida, porque não há como ignorar a guerra espiritual estouradas neste mundo. Essa guerra está implantada até em nós mesmos, pois para que obedeçamos a palavra, precisamos vencer a nossa própria carne, que em todo tempo milita em oposição à vontade de Deus. Vê lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. É somente pela guerra espiritual que os homens e mulheres comprometidos com o Evangelho leva a luz para onde a treva, a fim de que almas sejam conduzidas ao Senhor Jesus e fique livre da escravidão espiritual e da morte eterna. Então, quem ignorar a realidade da peleja entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o reino do diabo, tomará nesse conflito, independentemente de título eclesiástico, diploma acadêmico, boas intenções de conhecimento bíblico, o tempo de igreja. Graça e paz para todos os santos da face dessa terra abençoado. Amém e amém. Deixarei o link da rádio web Jesus Vai Votar, aqui da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na descrição deste vídeo. Se inscreve nesse canal e dá um like. Fica com Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.